O novo Papa, Robert Francis Prevost, agora chamado de Leão XIV, assumiu o comando da Igreja Católica em um momento de grande turbulência. Para alguns, ele representa uma nova esperança. Para outros, é um sinal de que os problemas apenas vão se intensificar. Ele é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, uma escolha que pegou muita gente de surpresa e que muitos estão interpretando como um sinal de mudança. Mas, antes de colocá-lo no pedestal, é fundamental analisar quem ele realmente é. Um homem com um passado cheio de controvérsias, acusado de acobertar casos de abuso e de promover uma agenda política que divide opiniões. Sim, estamos falando de mais um Papa com tendências esquerdistas, segundo seus críticos. Enquanto alguns elogiam sua experiência como missionário no Peru e sua visão considerada progressista, outros apontam que ele pode ser apenas mais um líder que prefere varrer os problemas para debaixo do tapete em vez de enfrentá-los diretamente. Não se pode ignorar que a eleição de Prevost traz um peso imenso. Ele assume o trono de São Pedro em uma época em que a Igreja enfrenta escândalos de abuso, perda de fiéis e conflitos internos entre alas conservadoras e progressistas. E o histórico dele não inspira confiança de nenhum dos dois lados. Há quem afirme que ele protegeu padres acusados de abuso tanto no Peru quanto em Chicago, além de flertar com ideias globalistas e de esquerda que muitos católicos rejeitam. Suas posições sobre temas como diversidade de gênero e estilo de vida apontam para uma tentativa de manter as aparências como um papa moderado, mas que na prática busca promover uma imagem de modernidade semelhante à do Papa Francisco. Antes de aceitar o discurso oficial, é essencial examinar mais a fundo essa figura. O que está em jogo com o Papa Leão XIV é o futuro de uma instituição que já está cambaleando há muito tempo. A dúvida que paira é: ele vai conseguir enfrentar os problemas herdados ou sua liderança apenas vai aprofundar as rachaduras já existentes na Igreja? Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e tem 69 anos. Entrou para a história como o primeiro Papa americano. Mas isso, para muitos, não é apenas motivo de celebração. Antes de chegar ao Vaticano, atuou durante anos como missionário no Peru, trabalhando com a Ordem de Santo Agostinho. Ele fala várias línguas, como espanhol e italiano, o que é incomum para um americano. Foi bispo em Chiclayo, antes de se tornar uma figura central no dicastério para os bispos, onde ajudava a escolher bispos ao redor do mundo. Seu currículo pode parecer impressionante, mas o que chama a atenção mesmo é o rastro de polêmicas que ele deixou para trás. Durante suas 2 décadas no Peru, Prevost enfrentou acusações sérias. Em um dos casos mais comentados, uma mulher que sofreu abuso de 2 padres quando era criança afirmou que ele não fez nada para investigar devidamente o caso, tentando inclusive abafar a situação. Um dos padres continuou celebrando missas mesmo após as denúncias, levantando a pergunta: por que Prevost não agiu com mais firmeza? A Diocese de Chiclayo afirmou que uma investigação foi iniciada, mas que acabou engavetada pelo Vaticano. Somente após sua saída é que o caso foi reaberto, o que reforça a suspeita de negligência e tentativa de encobrimento. Em sua terra natal, Chicago, a situação também foi delicada. Enquanto liderava os agostinianos, ele tomou uma decisão muito criticada. Autorizou a residência de um padre acusado de abusar de meninos em uma propriedade ao lado de uma escola católica cheia de crianças. Detalhe: a escola não foi informada sobre quem era o novo vizinho. Isso aconteceu antes da implementação de regras mais rigorosas contra o abuso nos Índice Caesiwa em 2002, mas muitos argumentam que Prevost deveria ter agido com mais responsabilidade. O padrão de acobertamento parece seguir Prevost em todos os lugares por onde ele passou.
Vítimas e ativistas afirmam que ele sempre se mostrou mais preocupado em proteger a imagem da igreja do que em buscar a verdade ou fazer justiça. No Peru, a investigação de abusos quase não andou. Em Chicago, colocar um padre acusado perto de uma escola sem avisar os responsáveis demonstra, no mínimo, uma falta de cuidado alarmante. Agora que ele é papa, esses casos voltam à tona com força total. Alguns portais de notícia, inclusive, editaram ou suavizaram informações antigas após sua eleição, o que levanta ainda mais suspeitas sobre o passado de Prevost. Além dos escândalos, ele também é visto como um aliado de ideias globalistas e de esquerda. Já defendeu pautas como inclusão de imigrantes e justiça social, que para alguns soam como uma visão moderna e compassiva, mas para outros como parte de uma agenda woke, que não se alinha aos valores tradicionais da igreja. Seus detratores alegam que essas bandeiras são mais retórica do que compromisso genuíno, servindo apenas como marketing político. Apesar disso, Prevost também tentou agradar a ala conservadora da igreja. Em 2012, criticou o que chamou de estilo de vida homossexual e afirmou que a mídia ocidental exagera na simpatia por esse tema. Para muitos, foi uma jogada para manter uma aparência de equilíbrio ideológico. Mas essa mistura de progressismo em algumas questões e conservadorismo em outras acaba gerando mais confusão do que consenso. E essa ambiguidade, especialmente dentro da fé católica, pode se tornar um problema grave, pois a Igreja busca lideranças com direção clara em tempos de crise. Prevost parece tentar agradar todo mundo, mas no final pode acabar não agradando ninguém. Dentro da alta cúpula da Igreja, sua eleição foi vista com desconfiança por muitos, especialmente por conta de suas escolhas administrativas enquanto esteve à frente do dicastério para os bispos. Há relatos de que ele nomeou bispos com histórico de abusos, o que reforça a ideia de que ele não é exatamente um defensor da transparência e da moralidade. Especula-se que Prevost faça parte de um sistema de proteção mútua entre membros da hierarquia eclesiástica, algo como: eu cubro seu caso, você cobre o meu. É o tipo de estrutura que muitos dizem existir dentro da igreja, onde escândalos são abafados para evitar danos à reputação da instituição. A diferença, segundo alguns analistas, é que os casos de Prevost ainda não têm provas diretas de envolvimento criminal, mas suas omissões são moralmente graves o suficiente para comprometer sua imagem. Durante sua liderança em Chiclayo, ele também foi criticado por falta de pulso firme, e agora, como Papa, ele está sob o olhar atento do mundo inteiro. Muita gente vê Prevost como uma continuidade da gestão do Papa Francisco. Ambos têm discursos mais abertos, progressistas e alinhados com temas globais, o que é bem visto por alguns setores, mas gera desconfiança entre católicos mais tradicionais. Francisco, por exemplo, foi acusado de ser brando com escândalos de abuso e de politizar a igreja para a esquerda. Prevost deve seguir um caminho parecido, o que pode aprofundar a divisão interna já existente. Não há provas diretas de crimes cometidos por Prevost, mas os erros administrativos, a permissividade com abusadores e a omissão em casos graves são suficientes para manchar sua reputação. Permitir que padres acusados continuassem em atividade, não informar comunidades sobre riscos e ignorar denúncias de abuso a crianças são falhas graves, principalmente dentro de uma religião que prega a proteção dos inocentes. Agora, como Papa, Prevost não pode mais se esconder. Seus atos serão vigiados com lupa. Ele assume a igreja em um momento crítico, com perda de credibilidade, escândalos constantes, divisões internas e um mundo cada vez mais cético.
Resta saber se ele será capaz de restaurar a confiança dos fiéis ou se sua liderança apenas acelerará o declínio da instituição mais antiga do Ocidente.